Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas o versículo de número 8, inicialmente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos falar um pouquinho acerca de ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. O Senhor, Ele pode falar com as nossas vidas, o Deus Pai, o Deus Filho, ou o Deus Espírito Santo. Vivemos a era onde o Espírito Santo ele foi outorgado sobre nós para agir sobre a igreja, pelo próprio Cristo. Cristo Jesus, Ele então deixa o Consolador para este novo tempo. E é interessante quando nós falamos sobre ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, incluso aqui então a Trindade, porque há muitas pessoas que anseiam por isso. Aliás, isso já está intrínseco em nós, o anseio pelo sobrenatural, por ter este relacionamento com o Senhor, essas questões diferentes, Mas o fato é que a grande maioria não quer buscar o Senhor, não quer ler a palavra, nem ser transformado por Ele. Pelo contrário, muitos querem então ter gurus, ou pessoas em que eles vão buscar ou consultar, para que essa pessoa então tenha um pseudo encontro com o Senhor e lhe traga uma palavra. O fato é que nós temos visto muito disso, dessa distorção, inclusive no meio evangélico cristão. As pessoas procuram, e chegam e dizem: pastor, o que Deus tem para falar para a minha vida? Como se isso tivesse um correspondente na própria Bíblia, como se quando o Senhor quisesse falar conosco, Ele mesmo não tivesse a capacidade e o potencial para fazê-lo, ou quando Ele quisesse utilizar alguém para falar conosco, Ele viesse até nós. E no meio disso há muitas pessoas enganando a outros, falando em nome de Deus, quando na verdade não é o Senhor que está falando. Nesse sentido, há pessoas então que ficam amedrontadas, ouvem palavras da televisão, ouvem pregações, preletores com uma teologia trazendo medo sobre os corações, e as pessoas ficam ali atemorizadas, dizendo: vai que é Deus falando. Por isso, nessa noite, eu quero olhar com você aqui na palavra de Deus, e entender um pouco acerca da voz do Senhor, de como o Senhor fala, de como também o nosso adversário ele fala, para que você possa então discernir um pouco mais o que é voz do Senhor, o que é voz da tua alma, da tua mente, do teu coração, e o que é o nosso inimigo falando. Finalmente, o versículo 8, ele diz assim, de João 3, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele ouve a voz do Espírito, o Espírito o direciona. Talvez uma das maneiras que nós temos de identificar o Espírito falando conosco seja a voz da nossa consciência. É claro que o Espírito também fala, mas a nossa consciência não é o Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa viva que transforma a nossa história e que fala diretamente ao nosso espírito. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito as coisas concernentes ao reino de Deus. E quando nós falamos da voz do Espírito, ela vem diretamente contrária à nossa natureza terrena. Ela vem de encontro, aliás, ela vem em confronto àquilo que é terreno, ela vem em confronto àquilo que é carnal, aquilo que faz parte da natureza destrutiva do ser humano. E eu quero elencar algumas questões que acerca do Espírito falar conosco, o Pai, o Filho, falar as nossas vidas. Você que anseia tanto por ouvir o Senhor falar contigo, eu quero te dizer que a primeira maneira e definitiva do Senhor falar conosco, do Senhor ministrar as nossas vidas, é desenvolver um relacionamento de intimidade. Não adianta você ficar procurando gurus espirituais. Você pode me procurar, eu vou estar orando pela tua vida, Pastor Juliano vai estar orando, os líderes da igreja,
Mas não desenvolva dessa forma. Ore por mim, porque eu quero saber o que Deus tem para mim. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Vai falar com Ele, querido. Vai buscar o Senhor. Desenvolva um relacionamento de intimidade com Ele. Patrícia, aqui na ministração do louvor, falou sobre nós sermos a noiva de Cristo. A palavra de Deus usa essa analogia da igreja com a noiva, e então Cristo, o Cordeiro, como noivo. Agora imagine você que já é casado, ou você que está namorando, né? Se você vai ficar a vida inteira procurando uma outra pessoa, um amigo, para dizer, ei, e aí? O que o meu namorado tem para falar para mim? O que o fulano tem para dizer para mim? Você imagina que esse relacionamento vai para algum lugar, querido? Tem alguns seriados de televisão que muitas vezes eles retratam, por exemplo, quando na família há um desconforto, uma briga, né, entre o marido e a esposa, e daí o marido chega para o filho e fala assim, ó, fala para essa tua mãe isso, isso e isso. E a mãe fala, então fala para o teu pai isso, isso e isso. Você acha que algum relacionamento assim vai longe, queridos? Desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor é tete a tete. Nós não estamos mais na antiga aliança, onde nós precisávamos dessa visão sacerdotal, no sentido de, preciso ir ao sacerdote, para que o sacerdote seja o intermediário entre eu e Deus. Como nós vemos no Novo Testamento, Cristo Jesus, na sua morte, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e a própria declaração do Novo Testamento diz que nós fomos declarados, designados sacerdotes do Senhor. Isso não no sentido de sermos melhores uns do que os outros, mas no sentido de dizer que agora há um livre relacionamento, há um livre acesso. Eu não preciso, no dia da expiação, matar um cordeiro ou algumas pombinhas, levar então ao sacerdote, para que o sacerdote faça a expiação. Eu não preciso nem de um sacrifício de animais. Eu mesmo posso desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. O Espírito está liberado sobre nós. Note que no Antigo Testamento não havia esse mover do Espírito constante sobre as nossas vidas. Em alguns momentos havia então uma manifestação da glória de Deus que era vista como uma nuvem. Quando a nuvem ela estava sobre o tabernáculo, sabia-se então que a presença de Deus estava ali. Era o momento do sacerdote ir à presença do Senhor. Mas este tempo já se foi, queridos. O Espírito foi liberado sobre nós. Nós podemos ter essa nuvem do Senhor dia e noite sobre nós. O que nós precisamos? Apenas desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Como eu desenvolvo? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vem em primeiro lugar. Não há como você dizer que é crente, se você não conhece a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque daí você ouve um monte de ladainha e acredita em tudo. Porque Deus falou isso. A primeira pergunta que eu faço é, onde Ele falou? Na Bíblia tem algum versículo que diz isso, né? Eu me lembro na época anterior ao ano 2000, né? Que o pessoal acreditava que no ano 2000 ia acabar o mundo, né? E dizia assim, porque a palavra de Deus diz que 1000 chegarás, mas 2000 não passarás, né? E o pessoal declarava isso no Paraná, muitas pessoas eu vi declarando, porque a palavra de Deus diz isso. E uma vez chegou para mim e disseram isso, eu falei, mas onde que a palavra de Deus diz? Não sei, mas diz. Eu falei, não, querido, não sei. Onde a palavra de Deus diz isso? Muitas pessoas falam em nome de Deus, e até pseudo-profecias, profetas, dizem algo, e se esse algo não está em concordância com a palavra de Deus, não foi Deus quem disse. Essa é a questão. A palavra de Deus é a voz do Senhor, a revelação plena do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vimos aqui o capítulo 3, verso 8, mas no capítulo de número 1, João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, João, ele entende que Cristo é a palavra, o Verbo de Deus. E a palavra Bíblia, que é a palavra revelada, é o Cristo revelado às nossas vidas. Por isso toda profecia, toda palavra, toda pregação, ela deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se uma pregação não é bíblica, então não serve.
ela pode ser até autoajuda, ela pode ser até interessante, pode te ajudar até em outras questões, mas não adianta dizer que foi Deus quem disse, quando Ele não falou. E nós devemos então desenvolver a intimidade com o Senhor, tendo um pouco mais de intimidade com a palavra de Deus. Imagine hoje, querido, se você fosse desafiado a abrir uma série de textos. Quando eu era adolescente, nós fazíamos muito isso, né? Tinha a escola bíblica e a professora falava, Ageu! Daí o pessoal coçava a cabeça, meu Deus, onde fica Ageu, né? E ia rapidinho lá, quem achasse ganhava uma estrelinha. Ou seja, tínhamos intimidade com a palavra, conhecíamos a palavra. Não apenas decorar por uma canção, mas nós conhecíamos, nós manejávamos bem a palavra. Aliás, o Novo Testamento está repleto de textos que falam sobre nós sermos obreiros aprovados, que não se envergonham e que manejam bem a palavra da verdade. Quanto tempo você dedica na palavra? Eu não estou dizendo de você ouvir pregações, eu não estou dizendo de você ouvir pessoas falar acerca da palavra, mas quanto tempo você dedica na palavra? O Senhor, Ele quer falar com você na palavra. Nós, quando vamos nos preparar, hoje estava a irmã Patrícia ministrando louvor aqui, citando a palavra, citando aquilo que o Senhor falou com ela, através da palavra. Por isso a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar. O Espírito, Deus, Ele fala conosco, nós desenvolvemos intimidade através do Espírito. O Espírito Santo, Ele reside nas nossas vidas, e Ele então fala ao nosso espírito. Por isso você pode desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus através da oração. Ore em todo tempo, ore caminhando, ore enquanto você está pedalando, ore quando você está indo ao trabalho, em um momento que você tiver vago, mas dedique também um tempo específico de qualidade, para se dobrar diante do Senhor, ajoelhar e orar, para você se dedicar na presença do Senhor. É interessante, eu estava ouvindo uma live essa semana, antes de eu dormir, e foi uma pergunta a um pastor, falando por que é tão difícil nós investirmos tempo em oração ajoelhados, né? Se tem um espírito maligno, o diabo, ele fica atentando a pessoa para ela desistir, né, de orar. E o pastor John, ele bem sabe, ele disse, não, meu irmão, é simplesmente uma questão fisiológica, né? Até ele brincou, ele falou assim, o joelho do gordinho é pele e osso, o joelho do magro também é pele e osso. Então quando você está ajoelhado, não é uma posição confortável inicialmente, fisiologicamente, você ficar ali ajoelhado, pele, osso e chão. Mas quando nós começamos a desenvolver intimidade com o Senhor, o nosso corpo se acostuma. Então, quanto mais nós estivermos dedicados, desenvolvendo um relacionamento de intimidade com o Senhor, em todos os momentos mais específicos, mais nós estaremos nos acostumando a ouvir a voz do Senhor. Podemos ouvir também, desenvolver um relacionamento com o Senhor, através de sinalizações, através de sonhos e visões, de profecias, e através da própria criação. Por que eu passei aqui de uma maneira bem objetiva? Porque há pessoas que espiritualizam tudo acreditam que é algo, uma sinalização. Então tome muito cuidado, querido. Eu não estou dizendo que não existem sinalizações. Quando eu falo de sinalizações, por exemplo, eu lembro de Gideão, quando foi chamado pelo Senhor, ele pediu sinais específicos, sinalizações específicas, e Deus falou com ele, Deus mostrou nas sinalizações, né? Ele pediu o algodão uma hora para estar molhado e em volta seco, e depois na outra noite vice-versa, coisas muito específicas. Mas note que Gideão não falou assim, Senhor, se é para eu ir, que passe um passarinho aqui. Por quê? Porque a probabilidade era imensa, né? Eu me lembro de um rapaz, por exemplo, que ele falou assim, não, pastor, essa menina é a mulher de Deus para a minha vida, e Deus já falou comigo, eu tenho a direção. Ele tinha uns 12, 13 anos, e eu ouvindo ele, falei, sério, cara? Não, eu estava orando, eu falei, Deus, a primeira moça que aparecer, que seja ela. E ele estava perto dela, ele já tinha armado, né? Eu conheço a figura, né? E daí ele tal, daí, enfim, passou essa conversa para os pais, para todo mundo, veio falar comigo, eu falei, eu acho que não é, mas se Deus falou, quem sou eu, né? E seus pais aprovaram, o problema é de vocês, né? Daí eu lembro que passou um tempo, eles terminaram o namoro, né? Daí nós estávamos indo fazer um evangelismo numa cidade próxima, e tinha caído a pista, literalmente,
não tinha como passar de carro, nós entramos numa fazenda, pegamos instrumentos, colocamos na costa, atravessamos o rio, mas antes de atravessar o rio, né, a figura estava com um pedaço de pau na mão, e daí o pessoal começou a pegar no pé dele, né? Ô profeta, abre aí profeta, abre o rio aí. Ele olhou assim, falou, profetizar que a menina é bonitinha, é mulher de Deus é fácil, né? E agora abrir o rio, né? Por que o pessoal estava dizendo isso? Por quê? Porque as pessoas ficam forjando sinalizações, por quê? Porque elas querem fazer aquilo que é do desejo, do anseio delas e ficam jogando na conta de Deus. Então não fique fazendo isso, não brinque, querido, com essas coisas. Não brinque também achando que todo sonho, que toda visão é uma revelação. Há muitos anos atrás, uma irmã me ensinou algo muito importante, ela hoje já está na glória, missionária Sônia, ela dizia, conte um sonho como um sonho. Você sonhou? Foi um sonho esquisito ou estranho? Primeira coisa, ore, coloque diante do Senhor, se é alguma coisa esquisita, né? Mas tem gente que acha que tudo, será que isso que eu sonhei é porque alguém vai morrer, né? Presságio de morte, vi um urubu passando, presságio de morte, né? Vi um coelho atravessando a estrada, presságio de morte, alguém vai... Para com isso, queridos. Misericórdia. Pessoas que tudo acham, eu sonhei que estava acontecendo isso, isso, isso. Será que é Deus querendo falar comigo, né? Vai para a Bíblia, querida, é muito mais fácil. A Bíblia está escrita em língua portuguesa, é mais fácil de você entender. Não significa que Deus não fala através de sonhos e visões, mas fala, ora, busca o Senhor e deixa um sonho na prateleira dos sonhos. O que é isso? Às vezes tem sonhos que são muito diferentes. Eu falo, peraí, pelo menos está estranho isso, eu acho que pode ser o Senhor falando comigo. Senhor, me mostra se isso é o Senhor falando comigo de uma linguagem figurada, e eu deixo ali, e de tempo em tempo, eu revisito para ver se aquilo é real ou verdade, mas eu não fico, pilhado com isso, tive um sonho, né? Tem gente que, meu Deus, tem visão todo dia, né? Meu Deus, cada hora é um flash, misericórdia, né? Tudo que vai fazer, daí Deus parece que está brincando, porque Deus fala, agora faz, agora não faz, agora faz, né? Igual aquela brincadeira que a gente tinha, vivo ou morto, né? Tem gente que brinca com o Senhor, parece que Deus está falando, vivo, morto, morto, vivo, peguei, né? Agora está fora da brincadeira, e não é assim, não é a brincadeira. Deus fala através de profecias, sim, mas profecias têm que ser coisas específicas da nossa vida, não eu vejo uma luz, né? Vejo várias aqui também, né? Em cima das nossas cabeças, e fala também através da criação. Por exemplo, essa semana pela manhã, um dos dias que nós estávamos juntos, eu e o pastor Juliano, pedalando, nós paramos e tinha um tucano, a coisa mais linda de Deus, paramos, tiramos uma foto, ficamos alguns segundos ali, e depois continuamos. A criação também, ela fala aos nossos corações, ela manifesta a glória de Deus, onde você pode ver o quanto Deus é tremendo. Se Ele cuida de um animal, Ele faz tão lindo, como é um tucano, Ele não vai cuidar da tua vida, meu irmão e minha irmã? Então, pelo amor de Deus, desenvolva um relacionamento de intimidade, você e o Senhor. Isso não significa que você não ouve aquilo que o líder fala, que o pastor, não é isso, querido, mas o Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele, lendo a palavra, buscando em oração, tendo esse tempo investido na presença do Senhor. Em segundo lugar, queridos, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos diminuir o volume do mundo. O que significa isso? Amados, muitas vezes nós estamos tão perturbados, ou são tantas vozes falando na nossa cabeça, tanta correria, que você precisa tirar um tempo para quietar o teu coração, para poder ouvir a voz do Senhor. Às vezes acorda naquela agitação de trabalho, e filho, não sei o que, isso e aquilo, e compromisso, e vai, que não tem como a gente parar e ouvir a voz do Senhor, se a gente não se disciplinar e abaixar o volume do mundo. Olha o que interessante, o que nos diz o Salmo 115, versículo 4 a 8. Mas os deuses de outros povos, esses não passam de estátuas feitas por homens com ouro e prata. Tem boca e olhos, mas não podem falar ou ver. Tem ouvidos e nariz, mas são incapazes de ouvir ou cheirar. Tem mãos, mas não podem segurar. Tem pés, mas não podem andar. São totalmente imundos. Quem fez essas imagens e quem adora esses falsos deuses
vai acabar sendo tão tolo quanto eles. Nós precisamos abaixar a voz do mundo, porque o mundo, querido, está adorando deuses mortos. Os princípios são princípios que levam para a morte. Segundo a palavra que o salmista, são pessoas tolas. E quem segue este conselho, adora esse tipo de Deus, que pode ser tanto imagens, quanto questões, quanto circunstâncias, objetos, situações, vão acabar como eles. Abaixe o volume do mundo. Não viva como o mundo vive. Viva como um servo de Deus, como um discípulo e uma discípula de Cristo. Em terceiro lugar, pelo jeito de falar, você pode conhecer então a voz do Senhor. Não sei se você já teve essa experiência de você estar num lugar onde você não consegue enxergar nada, mas você reconhece alguém pela voz. Aliás, a gente brincava na brincadeira no Paraná, chamava gato mia. Estava tudo no escuro, e daí você falava para o gato miar, e pela voz você tentava reconhecer a pessoa. Tem pessoas que não desenvolvem intimidade com Deus, desenvolvem mais intimidade com o mundo, logo não reconhecem a voz do Senhor. Daí o inimigo aparece e começa a falar, a pessoa acha que é Deus falando, acha que é o Senhor falando. Por exemplo, eu quero dar aqui alguns exemplos de como é a voz de Satanás. Em primeiro lugar, a voz de Satanás, ela é mentirosa. João 8:44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A voz do diabo, ela é mentirosa. Deus, ele nunca vai mentir. Deus nunca vai ficar enganando você, porque isso é um atributo do inimigo. Eu falo que a única coisa que o diabo é pai, ele não é pai do rock, ele não é pai de nada disso, ele é pai da mentira. Por isso a mentira não deve estar nos nossos lábios. Segundo lugar, a voz de Satanás, ela também é acusadora. É uma voz que ela não vem chamando a atenção, mas é uma voz de acusação. Deus, ele não vem com uma voz de acusação. Quando a palavra profética do Senhor, ela vem sobre nós, não vem nos acusando, mas vem denunciando. É diferente, a acusação de denúncia. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Aquela figura que nós sempre falamos de uma questão judicial acontecendo. Satanás é a acusação, ele está acusando o tempo todo. Então você ouviu uma voz, parece ser uma voz legal, interessante, falando na tua mente, no teu coração, ou uma pessoa vem sobre a tua vida com acusação, lembre-se que quem é o acusador é o inimigo. Agora, se é uma palavra de denúncia, você está fazendo errado, está em pecado, e Deus levanta uma pessoa para denunciar o teu pecado, dizer: meu irmão, está errado o que você está fazendo. Isso não é acusação, é uma constatação, uma denúncia. Olha, se arrependa, muda de vida. Agora, Satanás, ele vem nos oprimindo. A voz de Satanás também, ela é atormentadora. A voz de Deus não traz tormento, não traz medo. A voz de Satanás é atormentadora. Olha que interessante, 1 Samuel diz que quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava, ou seja, houve uma permissão de Deus para que um espírito maligno começasse a atormentar então Saul. Como ele atormentava? Ficava aparecendo? Não, ficava falando palavras de tormento sobre a vida dele. A voz de Satanás também, ela é fixa na nossa carne, Olha em Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A voz de Satanás, ela é focada na carne. Quando o Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás, Satanás olhou para as coisas terrenas, Olha, o poder, a glória, olha, se você pular daqui, você vai dar ordem aos teus anjos, poxa, você vai demonstrar o teu poder. Tudo tem a ver então com a nossa carnalidade. A voz de Satanás também, ela é irreverente, ou seja, não tem reverência diante do Senhor,
Olha o que diz lá em Mateus 29, um relato acerca de uma legião de demônios que estava possuindo um rapaz, um homem. Diz que quando Jesus chegou, aqueles demônios gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Se a gente falar com Jesus, querido, Jesus chega ali, vem aqui para nos atormentar. Isso mostra que a voz de Satanás ela é irreverente. Ou seja, ele não tem reverência alguma diante do Senhor, ele não tem respeito algum, ele sabe que Deus é muito mais poderoso, mas muitas vezes tem pessoas que estão lidando, ou por exemplo, pregadores, que estão dizendo que estão falando em nome do Senhor. Eu não estou dizendo de você ter um momento descontraído, mas de pessoas que são irreverentes, que levam as coisas na brincadeira, ou que usam até palavras de baixo calão, para ministrar a palavra do Senhor. A voz de Satanás também induz ao pecado. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, o inimigo ele pega algo da nossa carne, que já é tendenciosa ao pecado, e ele potencializa então, para que nós demos lugar ao pecado e vivamos dessa forma. Então o Senhor nunca vai te mandar pecar. Eu lembro de uma pessoa que disse: olha, pastor, o Senhor trouxe uma revelação e Ele mandou eu me separar do meu marido, e o fulano se separar da sua esposa, porque nós fomos feitos um para o outro. Espera aí, o que é isso, minha irmã? Não, porque nós fomos separados desde criança, bababá, 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 babá, porque na adolescência a gente namorou, falei, minha irmã, isso aí não é Deus que está falando não. Ou seja, tinha um desejo da carne dela, o inimigo ele potencializou e foi ele que falou. Pode ter sido só ela pensando, mas se teve alguém que falou, foi o próprio inimigo, potencializando o próprio desejo da carne. A voz de Satanás, ela também é enganadora, está junto ali com a questão da mentira. Atos 13:10, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos do Senhor? Olha que interessante, então a voz de Satanás agindo por intermédio das pessoas, está cheia de engano e de maldade. A voz de Satanás também ela é multifacetada, ou seja, ele não aparece apenas de uma forma. 2 Coríntios diz que ele se disfarça até de anjo de luz, ou seja, ele vem para tentar enganar, para tentar destruir a nossa vida. Ela é tentadora. 1 Tessalonicenses diz que o tentador estava tentando seduzir as pessoas, e ali então houve uma admoestação, uma chamada de atenção. Mas nós vamos encerrar aqui falando acerca da voz do Senhor. A voz de Satanás não me interessa nem um pouco, mas só para você entender que muitas das coisas que você acha que é o Senhor falando com você, é o inimigo agindo na tua vida, trazendo medo, trazendo espanto, trazendo terror noturno, vem de repente um pensamento de morte, vai morrer, vai acontecer isso errado, será que é Deus falando? Não é Satanás, porque a voz de Deus, a palavra de Deus nos diz que ela é poderosa. O Salmo 68:33 diz que Ele faz ouvir a sua voz, uma voz poderosa. A voz de Deus também é uma voz de amor, mesmo quando Ele chama a atenção das nossas vidas, é uma voz de amor. Aí em Cantares 2:8, que é uma alusão ao próprio relacionamento da noiva e Cristo, diz: ouço a voz do meu amado. Então uma voz carinhosa, uma voz de amor, falando acerca do esposo e da esposa. A voz de Deus é majestosa. Isaías 30, versículo 30, diz que o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, ou seja, uma voz cheia de pompa, de glória, uma voz tremenda. A voz de Deus é como muitas águas. Isso aqui é tremendo, querido. Não sei se você já teve o privilégio de dormir perto, próximo ao mar, e de repente você pegar um mar bravio, um mar revolto, e você, no silêncio da noite, ouvir aquelas águas, ou de repente pegar uma tempestade, uma chuva bem forte. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, é como uma voz de grande trovão, no mesmo texto, versículo 2, a voz de Deus como arpistas tocando, uma voz afinada, uma voz gloriosa, como uma grande harmonia, uma orquestra tocando. Diz que a voz do Senhor também é maravilhosa.
A voz de Deus é como de um pai. E aqui eu quero parar um pouco, querido. Tem muitas vezes quando nós falamos Deus Pai, ou a voz de Deus é como a voz de um pai, tem pessoas que começam a ter uma dificuldade de se relacionar com Deus, porque o pai terreno, que é a primeira e maior figura do Pai Celestial, de repente foi um pai ausente, ou um péssimo pai, e a pessoa se sente abandonada, e ela acha que Deus vai lidar com ela dessa mesma forma. Entenda que Deus, Ele é perfeito, Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa, e o Senhor, Ele quer restaurar a paternidade dEle sobre a tua vida. Marcos 1,11 diz que foi ouvida uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A voz de Deus, você notou que todos os elementos da voz do Senhor, são elementos maravilhosos, grandiosos, às vezes nos trazem temor, uma voz como de trovão, como de muitas águas, uma voz que você sente o poder que há no portador dessa voz, mas jamais é uma voz que vai trazer medo. Temor é diferente de medo. Temor tem a ver com respeito, porque você entende o poder de quem fala. Medo é quando você não conhece, você fica atemorizado. Não deixe mais o inimigo, querido, trazer esses sentimentos sobre a tua vida. Esta é uma noite de você começar a conhecer muito mais o Senhor. Por isso eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. Aí onde você está, você que está aqui no templo, você que está aí na tua casa, coloque a tua vida diante do Senhor. Eu quero te desafiar a aproveitar este tempo, onde temos tido mais tempo em casa, a investir mais tempo em intimidade com o Senhor, meu irmão, minha irmã, a orar mais, ler mais a palavra. Eu sei que é muito tentador, querido, você viver atrás de gurus espirituais, pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir, como se fosse uma caixinha de promessa, né? Não, querido, Deus quer falar o teu coração, através da palavra, no teu tempo de oração. Uma voz que vai ser reconfortante, mas uma voz que vai vir ao teu encontro, querido, para trazer mudança na tua vida. Pare de ficar procurando a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal. Quando eu digo isso, querido, não é porque isso está acontecendo não aqui, mas é porque o Espírito tem ministrado. Talvez você tenha isso no teu coração. Talvez quando você ouve que está tendo uma reunião, chega a coçar a sola do pé para sair correndo, porque é muito mais fácil você continuar vivendo do jeito que você está, e ir atrás de uma pessoa que vai falar coisas boas, entre aspas, falar aquilo que você quer ouvir, e você acha que teve ali um encontro com o Senhor falando com a tua vida. Não existem fórmulas mágicas, querido. Dobra o teu joelho, fala com o Senhor, assentado, deitado, de joelhos, caminhando, dia após dia. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Leia a palavra, ao acordar, leia a palavra, medite, tenha um tempo na presença do Senhor. Enquanto você estiver de repente caminhando, andando de bicicleta, ou estiver às vezes na academia, fazendo algum exercício físico, aproveita este tempo e fala com o Senhor. Talvez no momento que você estiver dirigindo a serviço, no trabalho, precisa ir a alguma distância, vai falando com o Senhor. Coloca uma canção, ou às vezes no silêncio daquele automóvel. Você não precisa fechar os teus olhos, senão você vai se acidentar. Com os seus olhos abertos, vai falando com o Senhor, tendo tempo de intimidade com Ele. Pare de procurar intermediários, procure o próprio Deus, porque Ele que é vivo, tremendo, Ele vai falar com você. Senhor Deus, eu sei que há pessoas que ligaram a televisão, ligaram a Deus seu smartphone, estão a Deus entrando nesta ministração porque querem ouvir o Senhor falar com elas, Senhor. Mas que nesta noite, ó Espírito Santo, o Senhor esteja levando a um tempo de intimidade muito mais profundo.
Eu sei que os intermediários já se foram há muitos anos, mas ainda tem pessoas que estão dependentes de intermediários. Mas que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor leve cada um, Senhor, a vivenciar essa intimidade, este livre acesso à Tua presença. Que possam ter esta dedicação, da mesma forma que investem tanto tempo em outras coisas, que possam também investir tempo precioso, Senhor, em Te conhecer, prosseguir em Te conhecer. Que essa seja a meta das nossas vidas, o alvo da nossa história. Porque Te conhecendo, Senhor, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua direção, ouvimos o Teu Espírito falar conosco. O Espírito nos livra do mal, nos dá a direção exata de coisas que nós nem imaginávamos. Que assim possa ser a nossa vida, possamos ser como o vento. Não sabemos de onde chegamos e nem para onde vamos, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que assim seja a nossa vida. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos e receba a bênção. Amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz e na graça do Senhor. Que você tenha um restante de semana abençoado. As nossas células estão em funcionamento, de mulheres, de homens. Você pode participar, de jovens. Também ativação no sábado, funcionando às 19h30. Temos também as ministrações no canal Pão em Casa. Então tem muita coisa de Deus para a tua vida. Os cultos presenciais estão funcionando para todas as idades. Então venha, participe. Se você não está confortável, continue também assistindo, mas que você possa fazer parte deste tempo de intimidade na presença do Senhor. Em último lugar, compartilhe, querido, com o máximo de pessoas, para que outros também possam ser ministrados por essa palavra de intimidade com o Senhor. No mais, que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.